Boa tarde a todos, a todas. Estamos aqui nesse momento super especial do nosso Fórum de Lisboa. Eu estou aqui muito bem acompanhada nessa mesa. Eu acho que é a mesa com maior representatividade feminina, acho que só por isso... Temos a ministra Aniele Franco, que é orgulho nacional. Temos aqui outra moça que é orgulho nacional, que é a nossa querida Luísa Trajano. Temos a Nicole Goulart também. Temos a Lucinéia Posar ali, somos a representatividade feminina. E estamos também muito bem acompanhadas do Alexandre Baldi, do Carlos Portugal também e do Daniel Vaz. Então, vamos fazer uma mesa bastante interessante, porque o tema é fundamental. Quando a gente fala em globalização e o tema desse fórum, ele precisa de uma coisa básica para que a globalização aconteça de uma forma gentil, inclusiva. De qualquer maneira, precisamos ter um planeta para a gente poder viver nele. Então, o tema da sustentabilidade é fundamental. Eu vou começar lembrando que sustentabilidade, a etimologia da palavra, vem do latim sustentare, defender, favorecer, apoiar, conservar, preservar, cuidar. Então, a gente está aqui no lugar certo, nesse ambiente do direito, onde as pessoas dedicam suas vidas a cuidar do outro, principalmente a cuidar dos acordos coletivos, sem os quais nenhum avanço pode acontecer. Então, hoje é um dia bom a gente imaginar esse planeta Terra como a casa de todos nós, como esse útero. E, então, eu vou propor que a gente traga esse assunto da sustentabilidade corporativa para esse momento desafiador que estamos vivendo agora. Acabamos de ter no Brasil essas enchentes lá no Rio Grande do Sul, e isso mostrou para a gente o quanto é urgente que a gente possa adereçar de uma forma muito responsável esse tema. Por mais que ele seja contraditório, muito complexo, principalmente quando a gente fala da sustentabilidade corporativa, ele é realmente complexo e contraditório, mas precisamos criar vias de onde algum tipo de convergência possa acontecer para que a gente chegue a possibilidades de soluções. Precisamos fazer soluções juntos. Então, eu vou abrir aqui a mesa convidando a Luísa Trajano para fazer a sua primeira fala. A gente vai fazer falas curtas de 10 minutos. Então, passo a palavra a você, querida. Obrigada. Obrigada. Acho que está... Não, agora está legal. Primeiro, prazer estar aqui com vocês. Aniele, que a gente está sempre junto, Ana Paula, e agora com esses novos companheiros de debate, né? Boa tarde, gente. Vocês falam boa tarde animado, viu? Boa tarde. Bom, eu fico muito assim... Eu sou uma brasileira muito apaixonada pelo Brasil, né? Na nossa empresa e na Mulheres do Brasil, toda segunda-feira, nas nossas 1.500 unidades, a gente canta o hino nacional e tem todo há 26 anos. E hoje eu fiquei observando, quando cantar o hino nacional, vamos cantar, viu, gente? Não vamos ter vergonha de cantar. Eu lá na frente cantei. Então, eu fico muito feliz de ver. E a gente tem trabalhado muito, e eu venho de Oxford agora, de uma reunião que tinha. Todas as pessoas estão trabalhando muito esse lado da gente não dar valor ao Brasil. Que país que faz um evento fora do país e traz 2.500 pessoas de alto nível assim? É verdade ou não é, gente? É ou não é? Só o nosso país. Então, assim, é muito importante a gente entender isso. Bom, eu acho que eu nasci com um propósito, porque eu tinha 12 anos de idade, eu já discutia no colégio por que não tinha bolsa. Minha mãe falava assim, menina, você não vai discutir no colégio que transparência demais é falta de educação. E o meu sonho na empresa
era por que tem uma empresa que cresce, as pessoas não podem ter um cuidado com outras coisas, ou elas têm cuidado e não crescem? Como é que a gente pode fazer uma empresa que faça as duas coisas junto? Só que era muito antes do seu tempo, e como eu sou do interior, sou de Franca, o Magazine Luiza nasceu em Franca, eu falo porta, portão, eu tenho uma linguagem que eu fiz questão de continuar, e sou mulher, né? Imagina isso há 40 anos atrás, uma mulher dirigindo uma empresa no interior, e aí os outros falavam, isso é porque é do interior, isso é porque é do interior. E em 2011, a gente entrou na Bolsa. E eu o Magazine já tinha vários programas de ESG, que não tinha esse nome, agora mesmo eu vou falar dele. E eu saía no roadshow falando de melhores empresas, de diversidade, de outras coisas. Quando terminava, eu falava para o nosso CEO, para o nosso CFO, não vai dar R$1 a mais, um EBITDA a mais, nem $1 a mais, mas eu vou continuar falando. Eles até me escutavam, né? Porque eu sou Luiza, não sou ruim de comunicação, mas não dava mesmo. O que eu não esperava, gente, de jeito nenhum, é que eu, lúcida bem ainda, a partir de 2023, 2022, a própria CVM começou a me pedir, nos questionários da Bolsa, se a gente tinha mulheres, se a gente tinha negros, se a gente tinha diversidade, como é que a gente cuidava. Eu acho que eu nunca esperava estar viva e bem para poder responder essa pergunta, porque era tão distante em 2011, mas eu continuava fazendo. Bom, mas o IDV fez uma pesquisa sobre ESG que eu achei que eu devia passar. Eu não sou muito de pesquisa, mas eu vou tentar passar uns dados para vocês. De 2022 para 2023, as pessoas que conhecem ESG, que é o que nós vamos falar aqui, cresceram 13%, quer dizer, que já viu falar. Então, de 53% foi para 66%. Mas é interessante que essa pesquisa, só 49% sabe que existe, mas não sabe o que quer dizer. E 13% aprofundou. E o que mais a gente tem como missão é que esses 13% eram só pessoas de classe mais alta. Apesar que não. Mas quando você aprofunda um pouquinho, é de classe A. Quando você aprofunda um pouquinho, o que é a preocupação? Isso é bom para a gente que é empresário, que é o empreendedor. O que o povo tem preocupação quando a gente fala de ambiental, Maria Paula? A preocupação é com o ambiente e com descarte consciente. Quer dizer, para eles, de modo geral, é isso que interessa, o descarte consciente e o meio ambiente. Só que a maioria respondeu que não sabe como fazer isso. Olha a nossa responsabilidade. E respondeu que, se soubesse, ela faria isso. Estão entendendo? Então, a gente tem a obrigação de fazer o que é melhor, o processo que a gente vai falar tanto aqui, que é o educativo. Quer dizer, as pessoas querem aprender a fazer e têm vontade de fazer, mas ela não sabe como fazer. Quando a gente fala do social, que é o S, do social, os clientes, o que eles mais respondem, o popular, é que eles querem respeito ao fornecedor e a cadeia inteira. É a palavra que mais vem forte. E também que eles querem que pratique a diversidade. Isso foi respondido, gente, que pratique a diversidade. Quando fala em governança, eles não... A coisa que mais vem é o trabalho escravo. Então, a população, de modo geral, é contra o trabalho escravo. Então, assim, no ambiente mais certo, o que eles mais falam é de score, para poder mostrar para eles como é que eles podem também fazer isso. Então, só para terminar essa parte, a reflexão é assim, tem um aumento de relevância muito grande e tem um desejo por maior coisa da população que as empresas entram nisso. Então, agora eu vou contar para vocês. Quando eu estava dando palestra, que as pessoas me procuravam, falavam, Luiza, como é que eu faço para levar isso para a empresa? Os meus diretores, os meus presidentes, eles não estão muito focados nisso. Aí eu respondi assim, vai tentando pegar os aliados, faz acontecer, vai mostrando que vocês vão conseguir. Quando me perguntam, hoje eu posso estar enganada, eu digo assim,
Se o seu presidente, se os seus diretores não entrar, eles não vão ter cargo daqui 5 anos. Pode escrever, porque olha como que é a vontade da população. Isso aí nasceu da própria vontade da população. Então, hoje eu respondo totalmente diferente. Ou ele entra, ou ele não vai ter esse poder. Eu não sei se a mesa aqui concordam comigo. A Mariela, a gente já se falou, né, Mariela? Concorda plenamente, ela está fazendo esse trabalho. Mas não vai ter. Se a gente não preocupar. E a Covid trouxe tanta coisa triste, né, gente? Mas ela aumentou o nível de consciência das pessoas. Então, nós, mulheres, o que eu recebi hoje, eu vou até falar para os organizadores, de várias mulheres, Luiz, eu estou vendo o painel, só tem homem, não é? Só tem homem no painel inicial, só tem homem. Até os homens repararam isso. Vocês repararam? Não, gente. Até os homens repararam. Então, assim, na realidade, nós temos que estar atentos que não é mais uma mimimi, nem de negro, nem de mulheres. É uma realidade, gente. Nós não vamos ter inovação nem criatividade se a gente não tiver essa diversidade nos conselhos, nos eventos. Então, olha como a Ana Paula foi aplaudida de ter 4 mulheres aqui. Os homens, nada contra os homens. A gente ama vocês. Mas a gente sabe que vocês estão muito na frente disso. E eu gostaria de falar um pouquinho para vocês. No Grupo Mulheres do Brasil, a gente tem hoje 130 mil mulheres que estamos trabalhando 21 causas. E uma das causas que está nos preocupando muito é a violência contra a mulher, que é a única que está em todo lugar, todos os países todos. E também a Amazonas. Eu acho que nós temos que fazer uma concluência para unir a Amazonas de modo geral. Nós não podemos aceitar o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Uma tristeza profunda. A minha família coloca um dinheiro já há muito tempo para rapidamente atingir violência, para atingir enchentes. Então, eu acompanhei todas as enchentes do Brasil. Achei que a Bahia, até pouco tempo, era pior. E, imediatamente, a gente entrou. E eu acredito muito que... Então, eu aprofundemos muito, mulheres do Brasil também entramos muito, mas não na forma de ficar mandando roupa de qualquer jeito, que só que a gente tem que trocar, mas de dar aquilo que era necessário, a gente vai aprendendo da tal maneira. Então, se a gente não cuidar, como a Maria Paula falou, se a gente não cuidar do planeta, não vai ter jeito. Mas eu vou usar os meus minutos para... Nossa, não, há 8 minutos só lá, eu tenho... Já está no segundo. Ai, nossa senhora, então vai ter que me dar mais um pouquinho, prometo que eu não falo. Mas o Magazine Luiza investe muito em diversidade. Nós temos inegociáveis que a pessoa que fizer qualquer coisa contra a diversidade, contra qualquer tipo de discriminação, é mandada embora por justa causa. E a gente fez um trainee de negros. E me deixaram eu passar o filme. Deixa eu saber se o público vai querer ver ou não. Vai ou não? E foi muito criticado, gente. Nós, em 2019, percebemos que não tinha negros e fizemos um trainee de negro. E ele foi... Nós fomos, assim, durante 72 horas, assim... Vocês não imaginam o tipo de agressividade que teve. Foi terrível, terrível, 2019. E aí, no domingo, o Frederico mandou uma carta. Ó, gente, eu estou querendo mudar só minha empresa, não precisa ficar tão bravo, não, educadamente. Mas eu quero dizer para vocês que hoje eu cheguei aqui, algumas pessoas falaram, olha, graças ao seu trainee, nós recebemos o prêmio no mundo inteiro e depois a gente fez outros, não deu certo. Outros, ninguém falou mal mais. Você quebrar paradigma é muito difícil. E eu queria mostrar o filme. Durante 1 ano, fizeram um documentário e os trainees fizeram, a gente resumiu em 2 minutos, prometo que eu não faço o final, 2 minutos, o filme de trainee de negros, que é emocionante, e que eu acho que eu queria trazer alguma coisa prática, porque não adianta a gente ficar com diagnóstico, a gente tem que começar a fazer, pagar preço e mudar paradigma. Vão assistir? Obrigada, vocês que deixaram eu passar. Obrigada a você, Luísa. Inspiradora demais. Liderança incrível. Pode soltar o vídeo. Clara, por favor.
Obrigada, Luísa, por quebrar esse paradigma. É assim que as transformações vão acontecendo. Agora eu vou chamar a Aniele Franco, que é a nossa ministra da Igualdade Racial do Brasil, para fazer a fala dela, que é uma pessoa também que está, junto com a Luísa, puxando esse bonde da transformação social efetiva, prática, e está aqui para falar para a gente também sobre isso. Obrigada. Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. É uma honra estar aqui dividindo a mesa com tantas pessoas que eu admiro, querida. Maria Paula brincou quando chegou e falou, só assim para a gente se encontrar, né? Mas que bom que deu certo. E, Luísa, você sabe do meu amor, do meu carinho, do meu respeito. Mas eu queria começar essa mesa, primeiro, agradecendo, né, pelo convite. Vou aproveitar que o Caio está aqui e saudar todo o IDP, o ministro Gilmar e toda a preparação e organização do fórum. Mas me apresentar também, porque se a gente olha, né, ao redor dessa sala, a gente vê poucas pessoas negras, poucas mulheres. E por que eu vou me apresentar? Porque muitas das vezes, quando nós chegamos em espaços como esse, de decisão, de poder ou de um protagonismo, as pessoas tendem a querer nos resumir a uma história. Sim, eu sou Aniele, irmã de Marielle Franco, eu estou ministra da Igualdade Racial. Esse cargo ele não define quem eu sou, mas a minha trajetória, sim, define quem eu sou. Eu sou formada em Inglês e Jornalismo pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Eu sou formada em Inglês e Jornalismo pela Universidade de Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Eu sou formada no mestrado também em Inglês e Jornalismo pela Universidade de Florida A&M. Também tenho mestrado em Relações Étnico-Raciais pelo Cefet, e estou doutoranda hoje em Linguística Aplicada. E eu estou dizendo isso porque a pauta racial ela é uma pauta transversal e o lugar das pessoas negras e das mulheres é onde elas quiserem. Eu quero saudar a Maíra, saudar a doutora Manuelita e dizer que a gente não se resume a cargos que ocupamos. Então, antes das pessoas criticarem onde nós estamos e onde estaremos, para onde iremos, eu acho que as nossas histórias elas se entrelaçam, porque só quem nunca teve nada sabe o que é ter um pouco e ter oportunidade como essa que a Magalu acabou de apresentar aqui. Só quem vive num lugar onde a cada 23, 25 minutos um jovem é assassinado sabe o que é ter oportunidade de estar e adentrarem e permanecerem. Quando as pessoas dizem, questionam a importância da criação do Ministério da Igualdade Racial pelo presidente Lula, eu digo sim que não apenas o Ministério da Igualdade Racial, mas o Ministério das Mulheres, o Ministério dos Povos Indígenas, esses 3 ministérios que são recriados, né, que eram secretarias e que uns nem secretarias eram e que surgem em 2023, é para que a gente possa atender mais da metade da população brasileira. Então, para quem nunca teve nada, eu repito, existe uma reparação histórica em curso, que é a Lei de Cotas do ensino superior. Eu sou fruto da Lei de Cota na UERJ, e se a gente pensar que 20 anos atrás nós tínhamos apenas 3% de pessoas que entravam no ensino superior e que hoje a gente tem mais de 53%, sim, Luísa, que bom que você teve essa ideia do programa de trainee, que, como foi muito bem dito aqui, a oportunidade, ela importa. Eu saio da favela da Maré com 16 anos para jogar vôlei nos Estados Unidos e fico 12 anos, e quando eu retorno, a minha irmã, quando se candidata, infelizmente é silenciada com 5 tiros na cabeça. E, desde então, o nosso trabalho era uma escolha de viver o luto ou ir à luta. E essa luta perpassa por ter uma mãe advogada, que o sonho dela era que nós fizéssemos direito. Eu falo para ela que nenhuma das duas obedeceram, mas agora, que bom que a gente faz direito de outra maneira, né, Maíra? Maíra conhece minha mãe, e a gente faz justiça criando e transformando vidas. Eu estou aqui numa agenda que começou ontem, onde eu tive 5 compromissos, hoje eu tenho mais 6 compromissos, assinando um memorando com o Observatório de Racismo e Xenofobia, aqui em Lisboa. O presidente de Portugal fez uma fala histórica esse ano sobre reparação. A gente vai sentar, né, com o superintendente da imigração, a gente sentou com a ministra de Igualdade e de Juventude, também para trazer um pouco do Juventude Negra Viva. E eu estou dizendo tudo isso porque o ESG está em cada passo que a gente tem dado.
Estado. Seja pelo Pacto pela Igualdade Racial que a gente criou no Brasil, seja dentro da lei de cota no serviço público também, mas também do ensino superior, seja na criação com o Banco do Brasil, que está aqui muito bem representado, Tarciana não conseguiu vir, mas que também... Primeira presidenta mulher, que a gente precisa aplaudir e muito. Mas seja em cada passo que a gente tem dado de transformar, porque quando a gente consegue, Maria Paula, ter um lugar mais diverso, a gente consegue englobar e trazer mais pessoas para cá. Eu tenho certeza que se eu passasse o microfone para qualquer pessoa que está aqui nessa plateia, principalmente para as mulheres negras que quando estão ali, quando eu cheguei, vieram falar comigo, e para as mulheres também, elas contariam histórias, e diversas histórias que, muitas das vezes, no seu dia a dia do trabalho, elas tiveram que se reafirmar nesses espaços. Seja num simples espaço de universidade, num simples espaço de trabalho, mas a nossa obrigatoriedade de se reafirmar enquanto mulher é sempre algo que nos cobram. E uma das coisas que eu queria muito citar e trazer como exemplo é que hoje, à frente de um dos conselhos que eu participo, em uma empresa que já tem ali bastante anos, né, de caminhada, foi a primeira vez que teve um senso de diversidade dentro dessa empresa. Foi a primeira vez que a gente conseguiu trazer, com as nossas práticas, com as nossas experiências, um olhar para onde a gente pudesse cuidar das pessoas. Não importa a empresa que vocês trabalham, não importa a causa que você defende, mas se a gente está falando de ser humano, se a gente está falando de pessoas, a gente tem que cuidar e trazer as diversidades cada vez mais amplas para esse lugar. Então, à frente do Ministério da Igualdade Racial, desde o ano passado, que é uma pauta, né, primordial para onde a gente, infelizmente, que é milenar, tem sido negado acesso à saúde, educação, empregabilidade, e a gente cria, né, ainda era o ministro Flávio Dino quando a gente começou a construir o programa Juventude Negra Viva, e eu estou trazendo só esse exemplo por conta do nosso tempo que está acabando, para dizer que dentro desse plano, por exemplo, feito em parceria com os 22 ministérios que já está em curso, sai a medida das câmaras nos uniformes dos policiais para tentar diminuição letal. Sai a medida da empregabilidade para os nossos jovens negros, que é feito com parcerias em empresas públicas e privadas, onde as pessoas perguntam assim, Aniele, a gente quer fazer um programa para trazer jovens negros para a nossa empresa. E a minha primeira pergunta sempre é a mesma. Ok, você quer trazer, mas e a permanência? E o plano de carreira? Porque a gente não é totem. A gente não está lutando há anos para adentrar espaços e permanecer, para as pessoas só constarem e falar assim, eu até tenho um amigo negro, eu até tenho uma pessoa que eu conheço que é negra. Não é isso. A causa do Ministério da Igualdade Racial e o nosso trabalho aqui é para dizer da importância de cuidarmos de uma população que é 57% daquele país. Então, a nossa pauta transversal, ela cabe no meio jurídico, não cabe, Manolita? A gente tem ali uma doutora maravilhosa. Cabe no meio jurídico, cabe no meio empresarial, e não é à toa que a gente tem transformado devagar, porque a gente sabe que não é um desafio simples esse lugar. E eu queria encerrar a minha participação dizendo para cada vez mais a gente ser aliado numa luta coletiva, porque a oportunidade, quando bateu na minha porta, ela veio através do esporte. Eu jogo vôlei desde os meus 8 anos de idade e eu sei que nem todo mundo também tem essa oportunidade. Mas eu venho de uma família onde a minha mãe sempre falou para a gente, o conhecimento de vocês ninguém tira. Então, antes da gente ser criticada, porque muitas vezes as críticas chegam apenas pelo gênero e pela cor, eu acho que a gente precisa, cada um no nosso papel, né, no nosso dia a dia, nos nossos empregos, poder olhar com mais empatia para cada pauta que transversaliza no nosso país. Carolina Maria de Jesus, ela fala que eu não tive sorte, né? As pessoas dizem que eu tive sorte, mas eu tive audácia. Tem que ter muita audaciosa, tem que ser audaciosa e audaciosos para que a gente consiga transformar esse lugar, transformar o nosso país, transformar em deixar um legado de uma vida digna para todo mundo. E é o que eu tenho repetido, para sentar nesses espaços, a gente precisa saber de onde veio. E saber de onde veio é eu lembrar, né, da falta de saneamento básico da Maré, por exemplo, onde eu morava. É lembrar que muitas das vezes a gente era acordada com muita violência, com muitos tiros, mas ainda assim a gente não desistiu de lutar. E lembrar e dizer que o ápice da violência política que aconteceu no nosso país, que foi o crime contra a minha irmã, ele diz muito sobre quando a gente consegue fazer com que nossas lideranças caminhem para um lugar de decisão e de respeito. Então, que a gente possa levar
levar hoje uma mensagem para cada lugar que a gente vá, de diversidade, uma mensagem de empatia, uma mensagem de fazer com que as pessoas tenham, sim, dignidade de vida, de emprego, de trabalho, e pensar o ambiente, pensar o social, pensar a governança, pensar a sustentabilidade, passa por pensar um ambiente mais diverso, sim. É uma honra estar aqui. Eu sei que a gente está com o tempo corrido e eu vou pedir licença e perdão por não conseguir ouvir a todos, que eu vou agora correr para assinar o memorando aqui perto das 14 horas. E agradecer, Maria, agradecer Luiz, agradecer o IDP mais uma vez por estarmos juntos e dizer que o Ministério da Igualdade Racial e a gente segue à disposição para que a gente possa deixar aí um legado nesse mundo e fazer com que as pessoas tenham, sim, vida digna e um lugar mais a menos para sobreviver. Obrigada. A gente que agradece, Aniele. Linda a sua fala. Além das garantias dos direitos individuais, você está falando também de um avanço civilizatório mesmo, né? De um lugar onde a vantagem estratégica é vista como diversidade, e isso é inegável. Diversidade é vantagem estratégica, principalmente você falando dessa busca da identidade, né, de um país como o Brasil, que tem essa maioria tão diversa. Então, falar sobre isso é fundamental. Agradeço muito. Você me representa, vamos dizer assim. Querida, obrigada por estar aqui hoje também. A gente entende que você vai ter que se ausentar e a gente sabe o quanto a sua agenda é corrida. Eu vou continuar agora convidando o Alexandre Baldi para falar. Baldi. Alexandre, ele é presidente do Conselho de Administração da BID do Brasil. E aí, queria também já ampliar um pouco dessa provocação, porque a gente começou aqui falando de sustentabilidade e pensando no social. E agora a gente vai entrar também nessa coisa bem corporativa mesmo, e lembrando que a gente precisa, claro, confirmar, garantir os direitos do ser humano, mas a gente, no momento de mudança climática como que a gente está vivendo, talvez a gente precise também dar um passo a mais, sair do antropocentrismo, entrar no biocentrismo, né, e pensar na vida como um todo, não só na vida humana a ser respeitada e preservada, mas em todas as espécies que precisam ser protegidas nesse planeta. Então, convido você a fazer sua fala agora, já pensando nessa inclusão de todas as espécies aí, não só da vida humana. Bem, bom dia, obrigado, Ana Paula, bom dia a todos aqui que compartilham conosco a mesa, o Fórum de Lisboa. Agradecer a oportunidade em nome da BID. É muito saudável falar, especialmente depois de duas mulheres que fazem e que continuam fazendo um trabalho tão excepcional de mudança, né? Uma no setor privado, como aqui disse Luísa, e que dá o exemplo, especialmente no que eu vou aqui comentar agora, a outra no setor público, que engaja pessoas para efetivas mudanças de políticas públicas que possam fazer a diferença na vida das pessoas. E falar de ESG, senhoras e senhores, especialmente no ano onde se completa os 20 anos de implementação dessa medida global, né? Porque em 2004, a ONU, na iniciativa de buscar a preocupação, né, sobre os temas de sustentabilidade, os temas sociais, os temas de governança, de inclusão global sobre a transformação do mundo para o qual nós vivemos e as futuras gerações. É, de fato, um desafio muito grande, porque, aqui, como disse a Luísa, muitas pessoas sequer sabem o que quer dizer, de fato, a jornada do ESG. Muitas corporações, especialmente aquelas que têm o capital aberto, assim a Luísa sabe muito bem, e quem trabalha em companhias que têm o capital aberto sabem dessa sensibilidade ao qual as bolsas, né, e os mercados têm hoje em toda a parte do mundo sobre essas companhias, pela qual você hoje precisa se debruçar e implementar medidas efetivas, seja de environment, seja de social ou de governança. São quase que obrigatórias. Mas quando a gente fala já das corporações de capital fechado, as empresas e pequenas empresas, é um desafio muito grande, especialmente pelo ponto aqui que a Luísa tocou. O que isso vai me adicionar de resultado financeiro? O que isso me acresce de EBITDA? O que isso aumenta em termos de resultado para a minha corporação?
E esse é o desafio muito grande de que a gente possa, de fato, demonstrar exemplos de companhias que implementaram o ESG e quais foram esses resultados efetivos na vida dessa empresa e na vida das pessoas. Porque o ESG nada mais é que uma jornada transformadora para que nós possamos manter o mundo ao qual vivemos e para que nós consigamos manter o mundo ao qual as nossas próximas gerações precisarão sobreviver. E aí, quando eu falo aqui em nome da BYD, empresa que me convidou para ser responsável pela implantação da estratégia no Brasil, eu me debrucei sobre ela e me conquistou e cativou por ela ter dado um claro exemplo global. Porque foi a primeira montadora, e olha que é uma empresa chinesa, de capital aberto, mas é chinesa, que ela deu o próprio exemplo global. Ela suspendeu a produção de carros a combustão para que pudesse somente partir para a produção de carros híbridos, plug-in e carros 100% elétricos. Porque na sua frase mestra, globalmente, é a ousada missão de contribuir para a redução da temperatura do planeta Terra em até 1 grau Celsius. Então, essa é a missão da companhia em toda a sua jornada. E aí, há poucos dias, nós acompanhamos no Brasil o desembarque de um navio da BYD para trazer carros da China. E aí muitos me questionaram o que aquilo representava. Representa mais um passo na jornada do ESG da companhia. Porque a companhia ela não é uma fabricante de automóveis, ela é uma companhia de transição energética. Ela começou há 30 anos, ao qual completa no próximo mês de novembro, a fabricando baterias, e ela está presente em 22% dos smartphones em toda a parte do mundo. E ela entendeu que naquele momento, na década de 90, havia uma grande oportunidade. E oriundo daquela oportunidade, todas as que desencadeariam na sucessão tecnológica, onde o automóvel passou a ser mais uma oportunidade, dado a uma demanda global muito crescente, e falava aqui com o Daniel agora há pouco, sobre a implantação da sustentabilidade nessa transição global. E aí, quando ela cresce, e ela parte para uma jornada mundial, a gente percebe o tamanho desse desafio quando as pessoas ainda têm dificuldades de sair da tradição, de sair dos seus hábitos e das suas culturas para uma quebra de paradigma efetiva. Primeiro, para as corporações que implementam o ESG, de fato, consigam agregar resultado para explicar para os seus acionistas ou até mesmo para o mercado. Mas quando você consegue observar que esse resultado ele vai, de fato, vir, seja objetivamente o financeiro imediato, ou seja, agregando valor aos papéis ou ao capital da companhia, realmente você começa a perceber que o engajamento pela sustentabilidade é um fato que é cada vez mais preponderante e mais importante, especialmente por parte dos consumidores. Quando a gente vai por uma plataforma como o TikTok, o maior nível de engajamento hoje de todas as corporações está no ambiente da sustentabilidade. E aí você vai dizer, como que eu posso discutir essa jornada da sustentabilidade se a minha companhia ela não dá o próprio exemplo de exercer esse papel dentro, né, das minhas atribuições ou das minhas atividades? Realmente você tem que dar esse próprio exemplo. E aí, quando nós demos esse exemplo em parar completamente a produção de carros a combustão e partir por uma quebra de ruptura global, especialmente ao mercado tradicional, e que foi e que é altamente desafiador, porque ele foi desafiado na sua tradição, especialmente ao continente ao qual estamos, para poder enfrentar e ultrapassar, para poder dizer, a solução qual é? Eu não sei se a solução no mundo automobilístico será carros híbridos, se serão carros 100% elétricos, mas as companhias elas precisam, de fato, fazer alguma coisa, porque 26% da emissão de poluentes no planeta Terra é oriundo do transporte de pessoas, de passageiros ou de cargas. E aí, quando a BYD ela encomendou e partiu para investir nos seus navios cargueiros para utilizar o gás natural, é para dizer, ela tem um nível de verticalização que vai permitir que a sua jornada de sustentabilidade seja respeitado em todas as suas etapas da cadeia produtiva. E, como disse mais cedo a Rebeca, a jornada de verticalização da BYD, Luísa, ela é impressionante. Ela chega a verticalizar 75% da sua cadeia produtiva em determinados produtos. Para que ela possa, primeiro, garantir
a sustentabilidade da sua cadeia produtiva, seja do fornecedor ou da produção interna, do começo ao fim, como muitos gostam de chamar, do berço ao túmulo, especialmente quando se trata de baterias para suprir a carga, seja de carro, sejam de ônibus, sejam estacionárias, como agora vem há pouco tempo inaugurar, na maior estação de armazenamento de carga dos Estados Unidos, no estado da Califórnia, sendo feita por uma empresa chinesa com baterias elétricas da BYD. Então, essa jornada é dada como exemplo para que a gente possa dar às outras companhias, às outras corporações, de quão fundamental é se aplicar a sustentabilidade em todas as suas etapas da cadeia produtiva. Porque não é somente vendendo um bem de consumo durável, como o carro que a gente gosta, tem como paixão, ou seja por status, ou seja por meio de transporte da sua jornada, da sua origem ao seu destino. Mas é de você também utilizar na sua jornada diária como um hábito comum para que você consiga ajudar a contribuir a mudar o planeta. Então, quer dizer, quando a gente fala da etapa de produção até a etapa de reutilização, essa jornada completa hoje é uma preocupação constante dentro da nossa corporação. E é levando ao Brasil, como nós temos nos últimos 2 anos, essa missão de poder ampliar a participação a um país que tem o carro como uma paixão, que tem o carro como um ativo. Imagine só, o brasileiro ele coloca o seu automóvel no imposto de renda, algo que para muitos países é inimaginável. E uma quebra de ruptura, uma quebra de cultura, ao enfrentar a indústria tradicional e de vários segmentos, é um desafio muito grande, mas com o pilar forte da sustentabilidade para que a gente possa exercer na nossa jornada diária de toda etapa produtiva. Investe numa nova fábrica, utilizando num país que tem mais uma vez a oportunidade de ser protagonista em uma das mais importantes temáticas, que é a transição energética. O Brasil tem a sua matriz renovável de geração elétrica, quase que na integralidade de fontes limpas e renováveis. O Brasil tem o potencial de ter uma riqueza mineral exuberante, como o de armazenamento de carga, que é o lítio. E o Brasil tem a oportunidade de ter um país de consumo e de uma região tão rica como a América do Sul e a América Latina para o exercício deste investimento baseado no pilar da sustentabilidade. E é dessa forma que nós entendemos que cada dia mais, com exemplo próprio, dado globalmente e dado no Brasil, que a gente vai poder incentivar as demais corporações a investirem na sustentabilidade, a entenderem que a indústria é capaz, sim, de buscar na sua cadeia de fornecimento, em toda a sua jornada produtiva, cada vez mais esse pilar para que a gente possa estar hoje conectado, seja com o ESG, mas, sobretudo, com a preservação do nosso planeta. O país que é a sede da Amazônia, o país que é a sede da COP30, o país que tem, com tanta riqueza natural, nós certamente precisamos cada vez mais a incentivar as corporações, as pequenas, as médias e as grandes, não só as que estejam com capital na Bolsa, mas para poderem criar fortemente o pilar da sustentabilidade nos seus negócios. Então, é por isso que a BYD tem essa missão global, e certamente que nós temos essa missão no Brasil de poder incentivar as pessoas. Não é consumir, mas é gerar uma experiência que está completamente conectada com a transformação do nosso planeta. Obrigado, gente. Obrigada a você, Alexandre. A gente vai seguir agora nesse terreno do transporte. Eu vou convidar a Nicole Goulart, que é a diretora executiva do Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte. Bem-vinda, Nicole. Bom dia a todos. Inicialmente, eu queria agradecer o convite na pessoa do ministro Gilmar Mendes. É sempre um prazer, ministro, falar. O ministro comentava hoje na abertura que esse fórum, logo que iniciou, que foi idealizado, tinha um viés muito jurídico e que, ao passar dos anos, ele vem trazendo também um viés técnico. E aí, falar depois do Baldi, depois de 2 pessoas tão importantes para o setor, para o Brasil, é também um desafio, mas não menos do que uma oportunidade para trazer alguns dados. Ariano Suassuna, e eu me aproprio do final da frase dele, disse que ele é um realista esperançoso. Então, hoje, quando a gente fala de transporte no país, a gente se preocupa muito, e precisa se preocupar mesmo, mas quando a gente olha para o mundo, 100% das emissões cumulativas de CO2, apenas 0,9% vem do Brasil. E por que esse é um dado importante? Porque quando a gente olha para esse painel que fala de sustentabilidade corporativa, que tem em sua
o seu significado master, que é satisfazer acionistas sem envolver qualquer tipo de risco ao futuro da empresa, eu acrescento que, para o setor transportador, diante de diversas regulamentações, o nosso grande objetivo é ter menor impacto ao meio ambiente com padrões elevados de segurança. Afinal, nós temos clientes renomados, assim como a Magazine Luiza. Então, qual que é a nossa grande preocupação? Eu diria que são 3, né? Quando a gente olha para os investidores, para os embarcadores e para os clientes, como a Magalu, como eu comentei, nós temos aí preocupação com emissão de gases de efeito estufa, saúde, segurança e gerenciamento de riscos. Um estudo recente da KPMG trouxe que, quando a gente olha riscos emergentes de 12 setores, especialmente o setor de transporte, ESG ocupa hoje o 2º lugar. Então, a Luiza comentou logo na sua fala de abertura que ESG era uma sigla muito desconhecida há um tempo atrás, mas já utilizada, já aplicada nos seus processos internos, fragmentada e não tinha um arcabouço. Então, isso mostra que, ao avançar dos anos também, já reiterado aí pelo Baldi, há uma preocupação iminente com ESG dentro das empresas. E por que eu digo isso? Nesse mesmo estudo da KPMG, o setor de infraestrutura e transporte quer investir, quer crescer 36% a mais em políticas de ESG. E por que a gente fala disso e por que isso é muito importante? No Brasil, 10% das emissões vem do nosso setor transportador. 35% de veículos leves. 2,5% de motocicletas, de veículos leves. 53,75%, um pouco mais, de caminhões e ônibus. Então, hoje, a nossa grande preocupação é aliar o nosso potencial de transição energética do Brasil, que é comparado com os outros países muito avançado, aliado, inclusive, com... Aí eu vou parafrasear você de novo, Baldi, você comentava da eletrificação, e aí a Luiza me perguntou quais são os desafios quando a gente fala de transporte. Autonomia é um grande desafio para a gente, porque a Magazine Luiza, quando vende, ela vende com um prazo apertado para o transportador, porque quer atender o seu cliente, e eu preciso atendê-la. E hoje, o veículo tem uma baixa autonomia e um tempo de carregamento muito demorado, ainda hoje. Então, esses são, eu diria, hoje, os maiores embaraços nesse momento. Quando a gente fala, e aí falando só desse eixo ambiental, e por que a gente tem que olhar para fora para olhar para dentro? Esses são os grandes desafios da empresa transportadora nesse eixo. O que não quer dizer que nós não temos outros. Acima de tudo, acho que a Luiza falou isso muito bem quando apresentou o vídeo, dentro de uma empresa o seu maior ativo é a pessoa, são os colaboradores. Então, quando a gente fala do eixo social no nosso setor, a gente tem 16,9%, quase 17%, apenas de mulheres, composto por mulheres. A Nelly comentou a respeito da necessidade de inclusão de mais mulheres, e a gente está crescendo bastante, cresceu 5% nos últimos 10 anos, então isso é cresceu bastante realmente, e hoje a gente tem 36% das 82 milhões de CNHs, de carteira de habilitação, apenas são para mulheres. Então, quando a gente busca entender o motivo pelo qual há uma dificuldade de inclusão feminina no setor transportador, não é apenas por uma falta de iniciativa da empresa, ao contrário. Nós precisamos de uma estrutura, pontos de parada. Hoje, o maior público-alvo das empresas de transporte são caminhoneiros. Quando a gente fala de caminhoneiras, só 3% são mulheres, porque falta infraestrutura adequada nas rodovias. Ausência de profissionalização. Então, eu acho que falar de mulheres negras é um recorte muito importante, mas a gente precisa falar de mulheres. É preciso dedicar tempo para profissionar mulheres. Então, esse é o nosso grande desafio. E, por último, o medo. Existe um medo inerente das mulheres de assumir uma posição na área transportadora pelas características inerentes ao próprio setor transportador. E aí, nesse mesmo viés, quando a gente fala, eu falo super rápido, mas eu estou grávida, se eu falar rápido, eu perco o fôlego rapidinho. Então, quando a gente fala do eixo de governança, que é um desafio também comentado aqui pela Luiza, 80% hoje das empresas transportadoras estão sob gestão familiar. Muita gente olha isso e acha que isso é
uma coisa muito ruim. Ao contrário, é uma coisa super positiva. O poder decisório é mais fácil. As mudanças estruturais e necessárias, a mudança cultural que precisa acontecer, ela acontece de uma forma mais ágil. Então, a gente usa isso muito a nosso favor quando a gente fala de capacitação profissional, de transformação cultural. Por fim, e aí já encaminhando para o final dos meus últimos minutos, qual que é o papel aqui, o meu papel? Eu sou diretora executiva nacional do SESC Senat, o presidente Vander está aqui, é o presidente da Confederação Nacional do Transporte. Eu assumi a direção nacional há 9 anos, num universo que era, como a Luísa comentou, eminentemente masculino. E hoje a gente já tem uma maior participação de mulheres no nosso setor, o que é muito satisfatório, eu diria, para nós, é um reconhecimento muito grande. Mais do que isso, dentro da empresa que eu trabalho, 60% das pessoas que trabalham lá são mulheres, 52% dos cargos de liderança são ocupados por nós. E aí eu estou me referindo a um setor que tem hoje 250 mil empresas de transporte, 150 mil delas têm 2,5 milhões de pessoas empregadas. Então, é um setor pujante. A gente tem um slogan muito forte na CNT, que é o transporte move o país. Sem o transporte, eu acho que a gente só vê quando isso dá errado, o impacto que a gente tem nas demais cadeias produtivas. Eu acho que a gente teve uma sensação muito clara disso durante a pandemia. Todo mundo acabou parando uma parcela das suas atividades e a gente não pôde parar, e a gente tem muito orgulho disso. Então, o grande objetivo de participar de um fórum de discussão como esse, de tratar sobre sustentabilidade corporativa, é de trazer, como eu disse, a fala do Ariano Suassuna no começo, que nós acreditamos que o país... Ontem eu assisti uma palestra e um palestrante comentou assim, eu vim aqui vender Portugal. E aí o outro disse, eu vim aqui vender o Brasil. Então, o meu papel aqui é vender o transporte no país, que é um transporte, sim, o Brasil, o transporte no país, e dizer que a gente tem muito, sim, a avançar. Temos muitas pautas comuns, mas é com discussões como essa, com o governo, com empresários, com o setor produtivo, que a gente consegue avançar. Então, muito obrigada, Maria Paula. Obrigada a você, Nicole. E agora, já convidando o Carlos Portugal para falar, ele é professor da Universidade de São Paulo. Queria também fazer mais uma provocação, né? A gente está num momento... E até por isso a ONU propôs esses objetivos do desenvolvimento sustentável para que a gente chegue a 2030, né? E a contenção de 1,5 grau, como o Alexandre falou, já passou, né? Ano passado já aumentou mais do que 1,5 grau, ou seja, as perspectivas elas são muito assustadoras. Então, a intenção precisamos puxar o freio, precisamos, enquanto corporações, puxar o freio. E o que a gente consegue ver hoje é que ainda continua, apesar de toda a comunidade científica dar tantos dados e tudo, são números muito expressivos e inequívocos, a gente ainda tem uma dificuldade para o mercado se adaptar para que efetivamente algo possa acontecer. Então, trazendo mais para a sustentabilidade agora, nesse aspecto de proteção ambiental, vou convidar aqui o professor Marcos para fazer a fala dele. Desculpe, professor Carlos. Obrigado. Professor Carlos Portugal, aqui em Portugal. Exato. Vindo de São Paulo, aqui para Portugal. Exatamente. E, Maria Paula, é um prazer estar aqui, né? Acho que, como a Aniele falou, é importante a gente ver esses momentos de acordo com a nossa biografia, né? Com a nossa história. E esse é um momento bastante simbólico para mim, pessoalmente, porque, na prática, faz 20 anos que eu estudo esse tema, né? Ele faz parte da minha vida. Eu estava fazendo doutorado nos Estados Unidos, na Universidade de Harvard, quando o relatório foi lançado. E a gente está, de fato, fazendo aniversário do relatório Who Care Wins, que era um relatório do IPCC. Do Pacto Global da Sim. ONU. E, na verdade, o aniversário foi essa segunda-feira, né? Então, de fato, é muito simbólico. E eu lembro que, quando eu li o relatório, aquilo me impactou muito, porque eu falei, nossa, é uma nova metodologia que realmente tem um
potencial de impactar muito a sociedade. E, obviamente, eu estava nos Estados Unidos estudando, e aí eu estava, em alguma medida, seguindo uma orientação do meu orientador, né, que ele falou, quando eu fui estudar fora, ele falou, não, Carlos, vai, porque você consegue entender melhor o seu país quando você olha de fora. Né? Então, é muito simbólico nós estarmos aqui, né, no país dos meus, obviamente, meus antepassados, como a Maria Paula destacou, mas também olhando para o nosso país. Então, eu queria agradecer muito a Laura, ao ministro Gilmar, por ter aberto esse espaço para discussão de ESG nesse fórum, que até agora já é Fórum de Lisboa, né? Já não é mais Fórum Jurídico. Então, o objetivo é discutir, de fato, os principais temas do país, e acho que é isso que a gente está fazendo aqui. E eu acredito que ESG realmente tem uma possibilidade de impactar de uma forma muito grande o nosso país, e eu vou tentar explicar o porquê aqui de uma forma talvez um pouco mais acadêmica. Então, o ESG já faz 20 anos, né, que está sendo desenvolvido. Eu realmente sempre começo falando, olha, não é uma modinha, não é algo de um momento político, né, não é algo de esquerda ou de direita, é uma técnica que foi desenvolvida. Se a gente olhar a origem, a gente consegue entender qual que é a importância dele. Ele foi desenvolvido pelo setor financeiro, né? Até a gente é muito feliz, né? Eu estou muito feliz aqui de estar ao lado da Lucinéia, porque o Banco do Brasil foi a única instituição financeira de um país em desenvolvimento a ter assinado o relatório Hooker Wins, a ter participado dessa discussão desde o começo. Né? Então, representando não só o nosso país, mas todos os países em desenvolvimento, todos os países do sul global. E o relatório Hooker Wins ele era baseado numa metodologia que foi desenvolvida primeiro, principalmente por companhias de seguros. Né? E a gente pensa, por que companhias de seguros? Porque as companhias de seguros são as que sofrem os danos da transformação climática primeiro, são as casas, né, que são derrubadas pelo avanço dos mares. Então, era muito óbvio, não é algo político, é algo econômico, né, algo trazido pelos dados, que é trazido pela ciência, que a gente precisa valorizar exatamente isso. E tem dois conceitos que toda a metodologia de ESG ela foi desenvolvida a partir de uma metodologia inicial, que foi a metodologia de quantificação da poluição, principalmente pelos créditos de carbono. Então, foi essa metodologia, que também tem uma ligação forte com o Brasil, já que foi na Rio 92 que quase todas as nações do mundo assumiram um compromisso, né, de criar um quadro para a troca de créditos de carbono no âmbito internacional, algo que há 30 anos atrás parecia fictício, né? Acreditar que a gente ia conseguir mensurar, dar um valor em dinheiro para o ar. Né? Uma coisa simbólica que, de fato, a sociedade tenha sido feita. A gente está aqui na Europa, que tem o maior mercado regulado de créditos de carbono no mundo, no qual um crédito de carbono, né, que é uma tonelada de carbono, vale 70 euros. Isso por quê? Porque você tem uma regulação muito forte que faz com que as pessoas acreditem que esse crédito, de fato, vale aqueles 70 euros no mercado secundário. Isso está ligado a dois critérios, principalmente, que foram incorporados à metodologia de ESG, que vieram da metodologia de medição de crédito de carbono, que é o conceito de integração, né, que é justamente você conseguir transformar um critério que é da sociedade, né, que é o combate à poluição, por exemplo, em um valor monetário. Para quê? Para que investidores consigam, sim, fazer a conta e ver aonde eles vão investir. Vão investir mais em empresas que têm uma menor pegada de carbono, por exemplo. O outro critério é a adicionalidade. E esse que eu acho que é o critério mais importante para a nossa sociedade, que é uma sociedade em desenvolvimento. O que é a adicionalidade? Um crédito de carbono só existe quando você adiciona alguma coisa. Quando você captura carbono, você deixa de poluir. Você tem que estar acrescentando alguma coisa. Se você já tinha uma floresta, você não está acrescentando nada. Mas se você está evitando que ela seja desmatada, você está acrescentando alguma coisa. Depois eu vou explicar por que isso é importante para a nossa realidade atual. Né? E a adicionalidade ela tem um impacto muito relevante, por quê? Porque quando a gente fala de ESG no Brasil, é óbvio que é muito difícil. É mais difícil do que em outros países, talvez mais desenvolvidos. Por quê? Porque a gente tem mais problemas, a gente tem mais racismo, a gente tem mais corrupção, a gente tem mais dano ao meio ambiente. Então, é mais difícil. Para todas as empresas que trabalham com ESG no Brasil, é mais difícil. Mas o que acontece? Você tem mais adicionalidade. Você tem mais coisas a contribuir, a melhorar. Né? Então, isso se reflete, por exemplo, no valor, né, de finanças verdes. Né? Então, o que se acrescenta, né, a essas reduções de impacto, você ganha, muitas vezes, em pagar menos juros. Né? Então, de trás para frente, né, a gente consegue entender por que o tema
ambiental é o tema que mais se desenvolveu. Por quê? Porque ele é a origem da metodologia. E o de governança talvez seja o que menos se desenvolveu, mas eu vou falar de trás para frente para explicar como que isso foi entrando dentro da minha pesquisa, né? Então, no meu doutorado, eu estava pesquisando a relação entre corrupção, não é, principalmente em países em desenvolvimento, e desigualdade. E o que eu desenvolvi? Eu fiz um estudo, né, com base em dados das Nações Unidas e demonstrei que, de fato, existia uma relação entre desigualdade e corrupção. E como que ela se dá? Através de um círculo vicioso, onde você tem mais desigualdade, isso acaba gerando mais corrupção, tem mais oportunidade, tem mais gente rica com capacidade de corromper gente que não tem uma remuneração tão alta. E, ao mesmo tempo, quanto mais corrupção, voltando ao que a Maria Paula tinha trazido, mais problemas a gente tem em educação e saúde, e mais problemas a gente tem, por exemplo, no que seria na área social, né? Então, você combater a corrupção é uma coisa muito central, porque você, né, no caso brasileiro, você está melhorando todos os outros índices sociais, está melhorando a forma de combater, por exemplo, danos ao meio ambiente. Além disso, se a gente for olhar, tem um aspecto muito interessante na metodologia de ESG, que só ficou claro para mim ao longo do tempo, que ela, na verdade, está buscando atacar 3 dos maiores problemas da nossa sociedade contemporânea, né? Então, se a gente pegar em governança o colapso das democracias, né, o risco que as democracias estão vivendo no mundo hoje. Se a gente pegar o social, é o impacto da inteligência artificial no mundo do trabalho, na sociedade, na ampliação do racismo e da desigualdade. E, terceiro, o risco climático no aspecto ambiental, né? Então, é, de fato, uma metodologia muito essencial, cujos problemas só cresceram ao longo desse tempo. Quando a gente pega a realidade brasileira, a gente vê a dificuldade que a gente enfrenta, né? A Luísa já mencionou o caso da Magalu, que eu sempre uso nas aulas, para mostrar a dificuldade de implementar políticas ESG no Brasil. Então, você pensar que a Defensoria Pública foi lá e entrou com uma ação contra a Magalu por causa disso, é absurdo. É uma vergonha, eu diria. Felizmente, o Judiciário brasileiro respondeu corretamente e demonstrou, né, que não existe racismo reverso, essas temáticas elas não podem ser incorporadas, né? E a pesquisa que eu fiz, até muito inspirado nessa situação, foi realmente, na minha livre docência, foi tentar mensurar o número de pessoas negras nos conselhos de administração das companhias brasileiras. E, de certa forma, isso foi uma surpresa para mim, porque o resultado foi muito pior do que eu imaginava. A gente tem menos de 1% de pessoas negras nos conselhos de administração, na pesquisa que eu fiz em 2002. Na pesquisa que eu fiz esse ano, também deu menos de 1%. Quando eu fiz a pesquisa em 2002, a gente não tinha nenhum CEO e nenhum CFO de companhias abertas brasileiras que eram pessoas negras. E agora, quando eu fiz em 2024, a gente teve uma pequena mudança, uma pequena mudança impactada de novo pelo Banco do Brasil, né, que tem uma mulher e uma mulher negra como a sua CEO. A gente tem uma outra companhia brasileira que também tem essa situação. Então, a gente tem uma dificuldade muito grande, porque o Brasil é um país com cerca de 50% da população sendo uma população negra. E se a gente olha nas posições de maior poder econômico dentro do nosso país, a gente tem quase 0 de representação. Então, o déficit é muito grande, né? O que indicaria que talvez o Brasil seja um dos países mais racistas do mundo, né? Dado o espectro. E quando a gente vai falar da questão ambiental, a gente também tem uma dificuldade, porque a gente pensa, olhando o Brasil, a gente pensa no grande potencial que o Brasil tem com as suas florestas, com os povos indígenas. Mas a gente olha, por exemplo, o debate no Congresso Nacional sobre a regulamentação do crédito de carbono e adivinha qual que é o conceito que está sendo deixado de lado? Adicionalidade. Ou seja, o conceito essencial de toda a metodologia está sendo deixado de lado. Por quê? Porque muitas pessoas querem usar suas reservas florestais para ganhar créditos de carbono. Mas qual que é o resultado disso? É nenhum, porque os nossos créditos de carbono, se não tiverem um critério de adicionalidade, eles não vão valer nada no mundo. Ou seja, são questões que a gente precisa estudar. Como eu disse, não é uma moda, é uma metodologia que tem uma grande capacidade de transformação, e quanto mais a gente estuda essa metodologia, maior é a efetividade dessa potencial transformação. Obrigado, Maria Paula. Eu que agradeço, Carlos. Vou convidar agora a Lucinéia Possar, diretora jurídica do Banco do Brasil. Ela já disse que está aqui representando a nossa querida Tarciana, que não pôde vir. E bem-vinda, Lucinéia. Obrigada, Maria Paula. Quero fazer um cumprimento inicial ao IDP,
agradecimento, na verdade, pelo convite e cumprimentar a mesa aqui nas mulheres gigantes que estão aqui, a ministra Aniele, que nos deixou há pouco, a Luísa Trajano e a nossa sempre atriz, Maria Paula. Eu também queria cumprimentar, que está na plateia, eu vi chegar agora, que é uma parceira do Banco do Brasil, a Checo, a Oca está aqui, que é nossa grande parceira também, ali do Banco do Brasil. Bom, indo direto ao tema, eu coloquei isso aqui muito rapidamente, só por que se importar com essa agenda, né, a ESG? E isso está tão próximo da gente, é só a gente ver aí essas mudanças climáticas. E essas transformações, essas mudanças, nos avisam todos os dias que não somos os donos do mundo, mas nós somos aí administradores da natureza. Então, o grande desafio é a gente trabalhar com essa transformação ambiental, social e de governança. E aí, a Luísa Trajano tinha dito que essa sigla, ESG, ainda não é tão conhecida, está ficando conhecida, mas muita gente ainda pensa que sustentabilidade é abraçar a árvore, né? E fazer publicações e sair bem nas fotos e dizer que a gente é do bem, mas não é nada disso, né? A agenda de sustentabilidade, ela vem, de fato, impulsionando aí cada vez mais o debate, não somente entre os governadores, né, os governantes, mas os líderes empresariais. Nós temos duas grandes líderes aqui, a Luísa Trajano e a Checo, e também a sociedade em geral. Estamos aí dentro desse evento do IDP e da FGV, aqui de Portugal, a gente discutindo esse tema. E desenvolvimento social também, gente, ele não é tão simples, né, a gente falar dele. Porque, de um lado, a gente tem que, digamos assim, suprir as necessidades das gerações atuais, conciliando com os anseios todos, aliás, sem comprometer os anseios das gerações futuras. Então, de fato, é um cenário desafiador. E aí, Maria Paula, o convite, eu imagino, para o Banco do Brasil estar aqui hoje, é para a gente falar rapidamente aqui sobre a perspectiva do sistema financeiro nacional e vou, obviamente, falar do Banco do Brasil, que o Paulo aqui falou... Carlos, desculpa, nós duas trocando aqui, Maria Paula, desculpa. Carlos falou, o Banco do Brasil sempre na vanguarda, mas é a instituição financeira mais antiga do Brasil. E hoje o ministro disse, né, o objetivo desses eventos aqui em Portugal é sempre resgatar e manter as raízes históricas entre Brasil e Portugal. Essa é uma grande raiz histórica que a gente tem aqui, que é o Banco do Brasil, criado por um alvará de 1808, por Dom João VI, né, que este ano completa 216 anos. Então, eu vou falar rapidamente aqui o que a gente vem fazendo, Maria Paula, Carlos e demais, não só no mundo da idealidade, mas da realidade, de fato, que a gente está fazendo. E aqui, essa tela aqui mostra que o Banco do Brasil, pelo 5º ano, é a 5ª vez, 2019, 20, 21, 23 e 24 agora, nós recebemos o título do banco mais sustentável do planeta. E isso, é um reconhecimento devido, eu digo assim, né, a gente sabe lá no banco, cuja centralidade são as questões da agenda ESG. Então, que são transversais, essa agenda é transversal em toda a estratégia do banco, e por isso a gente está aí, de novo, nesse ranking. Bom, aqui é a evolução da sustentabilidade, eu não vou ficar nessa parte acadêmica. Essa tela aqui, ela mostra que o sistema financeiro, na verdade, cada vez há uma demanda maior por um sistema financeiro mais sustentável.
E aí a gente tem os investidores, são cada vez mais exigentes com a transparência dessa agenda ESG, que a gente vem cumprindo. Os reguladores, né, nós temos aí o Conselho Monetário Nacional, por meio do Banco Central do Brasil, sempre trazendo essas diretrizes para que esse sistema financeiro, e o Carlos disse bem, né, o sistema financeiro começa aí essa agenda ESG com o sistema financeiro, então é um regulador bastante preocupado com esses temas. Aí a gente também tem clientes preocupados, o cliente deixa de estar num banco, ou comprar numa empresa, em razão de verificar que aquela empresa ou aquele banco não está tão aderente a essa agenda. Funcionários que trocam empregos exatamente por trabalhar em empresas mais aderentes a essa agenda também. Enfim, Luísa Trajano, embora essas siglas não sejam tão bem conhecidas, mas eu acho que elas estão, sim, nesse nosso foco. E aqui, o que eu quero dizer é que a sustentabilidade do banco, ela permeia toda a estratégia corporativa. E aí nós temos, você, Carlos, disse que há 20 anos você estuda esse tema, o Banco do Brasil tem hoje a Agenda 30BB, que é o nosso principal instrumento para fundamentar os nossos negócios e as nossas práticas nessa agenda ESG. Mas desde 2005, Maria Paula, a gente trabalha com esse tema, desde 2005. A gente começou com um plano diretor, depois transformamos nessa agenda 30BB. A Luísa Trajano, ali, me olhando, acho que você fala muito isso com a Tassiana, né, Luísa? E aqui, bem rápido, até para dizer por que a gente... Esse é o principal tema que nos leva a ser, pelo 5º ano, o banco mais sustentável do planeta. É a carteira de crédito sustentável, que são linhas de créditos destinadas a financiar as atividades, né, os segmentos em geral, com impactos socioambientais positivos. E aí a gente tem... nossa meta era 375 bilhões de reais até 2025. Nós conseguimos, essa tela aqui é de março de 2024, já 359 bilhões de reais em carteira de crédito sustentável. Aqui, falando também de crédito de carbono, aqui só para dizer que o banco ele apoia e dá aos clientes aí na geração de projetos de crédito de carbono. E o banco ele oferece digamos assim, uma solução nas duas pontas, né? A compradora, que são as empresas que necessitam compensar as suas emissões por meio de aquisição de créditos de carbono de qualidade, e a ponta vendedora, né? Que são aqueles clientes do banco, parceiros, que possuem créditos registrados e estão dispostos a negociá-los. E aqui os dados indicam que nós temos gerado anualmente 2,5 milhões de créditos de carbono. Aqui, rapidamente falando, hoje o banco... nós falamos de créditos verdes, aí, mas o banco ele figura como o maior emissor de títulos sustentáveis, está aqui nessa tela, e eu vou mais rápido aqui para terminar. Eu quero falar e focar aqui, esse slide é para dizer que, em 2023, o Banco do Brasil ele atualizou os seus compromissos para um mundo mais sustentável e se tornou aqui o embaixador de 3 compromissos ligados ao Pacto Global da ONU, Carlos, que você até comentou hoje. Então, a gente se compromete com esses indicadores e, inclusive, fomentar as discussões, não só no âmbito do Banco do Brasil, mas dentro do próprio país. Então, a gente tem o movimento Salário Digno, não do Banco do Brasil, lá a gente tem regra, né? Se você é gerente, um homem ou uma mulher, a gente ganha aqui igual. Mas aqui a gente fomentar essa discussão, porque saiu essa semana, o IBGE publicou, semana passada, que as mulheres ganham 17% menos que os homens.
E aí, falando do Sistema Financeiro Nacional, o percentual ocorre nas atividades financeiras. Homens recebem, média, R$ 10.469,21 e as mulheres recebem R$ 6.205,02. Então, assim, a gente está comprometido com este tema no Pacto Global. O movimento Elas Lideram 2030, que é um dos principais marcadores do nosso posicionamento no banco pela equidade de gênero. E aqui, esse banco que completa agora 216 anos, só o ano passado que a gente teve a primeira mulher, que é a Tarciana Medeiros. E ela, Maria Paula, com ela leva mais 3 mulheres. Então, hoje, no Conselho Diretor, eu já vou encerrar aqui, tá? No Conselho Diretor, nós temos 5 homens e 4 mulheres. Eu sou a primeira diretora jurídica mulher do banco em 2017, então eu vinha participando desse conselho diretor somente eu de mulher. Agora a gente tem 4 mulheres e 5 homens. A Aniele, a nossa membro do conselho de administração, está aqui presente também e sabe muito bem disso. Só que eu fui perguntada uma vez falando sobre esse tema. Bom, mas 4 mulheres e 5 homens, mas não devia ser o contrário? Sim, gente, mas para uma empresa de bissecular, que teve a primeira mulher, eu digo que é o cenário mais próximo da liderança igualitária vivenciado pela empresa até hoje. Então, a gente vai conseguir chegar mais adiante. E, para terminar, a gente também aderiu aqui ao movimento Raça é Prioridade. Aqui é para promover, Maria Paula, mais pessoas negras, né, que a gente está comentando muito hoje aqui, indígenas, quilombolas, ou pertencentes também a outros grupos étnicos, também subrepresentados em cargos de liderança. Eu encerro aqui. Muito obrigada por tudo. Eu que te agradeço. Você notou que tem mulheres incríveis aqui na nossa plateia. Eu quero lembrar que a gente tem mais uma mulher incrível aqui na nossa plateia, Annelise Lenze Ruas de Almeida, está aqui nos prestigiando, que também é a nossa Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. É um prazer ter você aqui na nossa audiência. Realmente, acho que esse foi o painel mais incrível até agora, gente. Não dá para negar. E agora a gente vai apertar a tecla SAP, gente. Let's speak in English now. I have the honor to invite Daniel Weiss, our next speaker. Welcome, Daniel. Muito obrigado. Vou começar em português, depois vou mudar para o inglês. Meu nome é Daniel Weiss, eu sou advogado e sócio num escritório internacional baseado na Alemanha, em Frankfurt, e o foco do meu trabalho é a crise das empresas. Então, são crises corporativas, como problemas financeiros, suspeitas de crime corporativos, white-collar crimes, investigações internas, etc. E, claro, desse foco profissional, eu pensei que posso aumentar depois todas essas palestras excelentes. Eu achei que talvez seria interessante falar sobre o lado escuro, o dark side do ESG, as empresas que não são tão excelentes como os meus co-palestrantes hoje falaram, mas as empresas que estão violando os leis e as boas práticas na área do ESG. E como a lei pode reagir e quais são os processos que possam a lei e os tribunais oferecer para avançar também com os instrumentos de lei. Okay, so I think you've suffered enough with my Portuguese, and I would like to switch to English. So I would like to talk about 3 points briefly. I'll explain a little bit how the court practice has evolved in the area of ESG when it comes to violations of ESG laws in the area of environmental, social, and governance. I'll talk about the evolution of the legal framework. That's also very interesting, what is happening in Europe, but also a little bit in Brazil and South America. And the third point will be what happens in the area of criminal law. So these will be the 3 points. Coming to the
recent court decisions. I think many of you will have read in the newspaper that there have been really some spectacular decisions where courts have actually taken up ESG topics and have interpreted existing laws to advance the agenda of ESG. One very well-known case is a case against Shell, which was adjudicated by the Hague District Court in the Netherlands, where the court found that Shell had not done sufficiently to reduce its CO2 footprint, and interestingly, not only its own of its own operations, but also downstream the CO2 imprint of the consumers who are using its products, what we call Scope 3 emissions. So that's extremely interesting, and well, Shell of course is appealing the ruling, so we'll see how this case will continue through the courts. Another, I think, very interesting example is in Switzerland, where the European Court of Human Rights has actually ruled in favor of a group of elderly Swiss women who basically made the case that their human fundamental rights were being violated by too little action of the Swiss state. And the court actually found in their favor. So Switzerland now is obliged to do more in order to advance climate protection and protect the sort of well-being of its citizens. And the third area, which I found is very interesting, is courts are increasingly willing to also grant damages which occur somewhere at a subsidiary, somewhere in the world, maybe in developing countries, where claimants are being harmed or the environment is being harmed. But then there are not enough assets in the subsidiary to cover those claims. So what the harmed people are now trying to do increasingly is to come to the place where the deep pockets are, which is the mother entity, and sue for damages. So there are a couple of court cases in that regard. One of which is in England. So I'm trying to cover all Europe now. The English High Court found again against Shell that it is responsible for an oil spill in Nigeria by one of its subsidiaries. So this is also a very interesting development that you cannot hide behind the corporate whale. Now in Europe, we find that courts are still a little bit reluctant in this area, but it's interesting to see that in Brazil, actually the law is already more advanced, because it does allow for a group-wide liability for environmental damages in case the subsidiary which has caused the damage does not have enough assets to pay for it. So this is, I think, a very interesting area of law in Brazil, where maybe our two legal systems can also learn from each other. So that's the first point, evolution of court practice. The second point, evolution of the legal framework when it comes to civil damage claims for harms in the environmental and also in the social area. So there we have the Corporate Sustainability Directive, which has just been approved in Europe and will have to be transformed into the national law of all the EU member states in the next 2 years. And this directive is highly interesting, and I thought I would present it very briefly to you today, because it provides for obligations to conduct human rights due diligence within the entire supply chain. So this directive not only requires you to sort of do everything right in your own business, but also it requires you to look upstream where your products come from. Who is the producer? Is it produced in a proper way, or are human rights violated somewhere in the supply chain? And this directive, when it has been transformed, will also provide for the ability to raise damage claims for those affected, damaged by non-compliance with those obligations. Second area, very interesting, I think, is greenwashing. What does this mean? Greenwashing basically means that you advertise products which are supposedly green, but they are not.
or they are not as green as they appear. On that, we also have a new directive which is currently being discussed and finalized in the European Union level, which basically requires that all statements on green aspects of products are actually accurate and can be proven. And there's a second line of development, which is in capital markets disclosure, which is the focus in the US. So the SEC, the US regulator for the capital markets, is now increasingly focusing on what companies are actually describing in their filings, in their public statements about their environmental aspects and what they do, and whether this is actually accurate. And in case it is not, we've already seen some cases where the SEC has gone after those companies and raised damage claims successfully and fines. And of course, we have the good old tort law. So when you, and this is also a case now from Germany, you have an importer of clothing from Pakistan, and the importer sells those clothes in Germany, but the importer knows that these clothes are produced in Pakistan in maybe slavery-like conditions, and they don't do anything about it. An accident happens in Pakistan, and now the people who suffered the damage, the accident, actually sued this German importer before a German court. And yes, tort laws, even the old traditional tort laws, no new spectacular law is required. If you aid and abet wrong conduct by anyone, you can be co-liable for the damages you cause in your business. And I think we will increasingly see those cross-border cases where damages will be litigated in Europe and in other countries for environmental and social damages which occurred somewhere else in the world. Third point is on criminal law. I will be much more brief on that one. There is another European legal initiative which requires that all member states provide sanctions for ecocide, which is serious violation of environmental standards. And this is very interesting, will also be transformed into law where the member states provide for corporate criminal liability, will also lead to corporations being criminally liable for environmental damage. And this is a very new development. Again, Brazil is already ahead of that in that development, because in Brazil already we do have today a law which provides, and for many years, a criminal liability for legal entities for violation of environmental laws. So concluding, there are today already, and this is also a trend, and many legal instruments which do provide sanctions and against violations for bad companies who are not as open to ESG-related trends we have heard about today and developments. And this, I think, will provide incentives for better corporate practices in the future, which is, of course, a good thing, although it might put people who make the living out of corporate crises slightly out of business, but this is absolutely okay. I'll have more time to come to these fantastic congresses and spend some time maybe on my finca in Mallorca. So thank you very much for your attention. Thank you, Daniel. Daniel, tem uma pergunta para você. Então, a gente pensando, eu tinha feito a provocação antes, né, de que a gente não proteja apenas o ser humano, né, e os direitos humanos, mas também que proteja a vida em si e os direitos da vida. E existem alguns precedentes que foram abertos na Austrália, em alguns lugares onde, vou dar um exemplo, né? Então você não está protegendo apenas o acesso do ser humano à água, mas você está protegendo a água em si enquanto alteridade. Como você vê esses avanços, principalmente a gente pensando que o Brasil tem um arcabouço legal muito robusto, né? As leis ambientais do Brasil, elas são boas. E como é que você vê essa tendência aí? Do you want me to translate? No, it's okay. Thank you. No,
você tem certeza absoluta, Maria Paula, tem esses desenvolvimentos no mundo inteiro, não somente na... Estou aprendendo espanhol também, é impossível agora, estou completamente confuso. Mas tem essas evoluções dos leis no mundo inteiro. E, como se diz, também conhecemos casos em respeito de direitos de indígenas na Austrália. E eu acho que isso é um projeto muito importante porque vai criando incentivos para a área cooperativa para fazer a coisa certa, não? Não todos têm esses motivos inerentes, como vocês estavam falando, Luiz e Alexandre. Nem toda empresa está gerando tão bem e tem esses ímpetos intrínsecos, mas às vezes precisa também um pouco de ajuda externa. E isso seria o risco de lealdade civil e o risco de sanções penais também. Outra coisa que eu queria fazer um comentário, e aí eu vou convidar qualquer um de vocês que quiser ouvir e rebater essa minha provocação, é assim, a gente está falando aqui em corporações, né, em uma sustentabilidade corporativa. E eu percebo que quando a gente pensa numa linha de crescimento econômico ligado às corporações, essa linha é linear. Mas quando a gente vê, e por isso até o damage, né, a destruição, a linha de destruição causada pelas tragédias, pelos eventos extremos da mudança climática, é uma linha exponencial. Então, a gente tem aqui uma conta que não fecha. Como é que a gente, de verdade, enquanto players, né, desse cenário, como que a gente pode criar soluções que possam nos tirar desse lugar tão desfavorável que estamos agora? Alguém gostaria de... Por favor. Paula, quando me perguntam isso, né, a possibilidade de mudança, eu sempre uso um exemplo que acho que fez parte da nossa juventude, né, que era, por exemplo, a questão do problema da camada de ozônio, que parecia ser um problema muito grave, foi um dos primeiros problemas ambientais globais, e, em algum momento, se identificou uma solução científica, né, que era uma substituição do uso dos gases, principalmente em sistemas de refrigeração. Se fez, efetivamente, uma conferência internacional, né, as principais economias do mundo se determinaram a substituir a produção, né, desse gás, e, rapidamente, a gente conseguiu resolver aquele problema, né? Então, para quem viveu nos anos 80, indo para a praia, né, assistindo Armação Ilimitada, dentre outros, a gente sabe que a praia, né, essa experiência que a gente tem, que é tão forte para o Brasil, ela estava ligada à nossa experiência do medo também, né, do medo de desenvolver o câncer de pele, e a sociedade conseguiu resolver esse problema. É lógico que o problema que a gente está vivendo atualmente com as transformações climáticas, ele é um problema maior, mas existe a possibilidade de solução, só que a questão é que ela exige, efetivamente, né, o que o Pacto Global diz, um pacto entre as empresas, os governos e a sociedade civil, né? E a gente ainda não chegou nesse momento de implementar esse pacto. Mas acho que não existe dúvida em relação a um consenso internacional de que a direção as sementes que a gente plantou na Rio 92, elas ainda são o caminho correto. Mas você precisa pôr muito mais força nisso, muito mais esforço, né? E países como o Brasil são países onde, infelizmente, né, a gente estava comentando aqui, quando a gente fala de fraudes, por exemplo, na emissão de crédito de carbono, muitas das fraudes, né, que foram identificadas no maior escândalo internacional, que era da Veras, eram no Brasil, na verdade. Então, e os principais casos de greenwashing no mundo também são do Brasil. Então, onde você tem os maiores desafios, também tem os maiores problemas de implementação. Então, a gente precisa realmente trabalhar para conseguir evitar isso, só que, nesse caso, o Brasil tem uma chance de protagonismo brutal, né? Se a gente fizer certo no Brasil, a gente vira um exemplo para o mundo inteiro, e é a grande oportunidade que a gente tem de se desenvolver economicamente, se tornar uma liderança positiva no mundo nesse século. Maria Paula, de forma bem breve, acho que está todo mundo com fome, um professor de uma escola de negócios, da melhor escola de negócios do mundo, que é o IMD na França, comentava numa aula que é impossível avançar nos 3 eixos ao mesmo tempo.
Não há como se falar em sustentabilidade social e governança e querer melhorar tudo rapidamente ao mesmo tempo. Não tem como a gente falar de sustentabilidade sem a gente olhar para o eixo mais importante dessas 3 siglas, que, a meu ver, é o social. Então, quando a gente fala da relevância do social e de como a gente pode transformar, na minha concepção, é através do conhecimento. E isso, as organizações, as empresas privadas, têm um papel relevante na educação da sociedade em geral, eu diria. Através das nossas ações junto à comunidade, através das nossas ações dentro da nossa empresa, de que é preciso se preocupar, que a preocupação com o eixo social não é só do governo, é também nossa, é uma corresponsabilidade, é um tripé, sociedade, poder público e entidade privada. Trazer todo mundo para a solução, né? Trazer todo mundo para a solução, porque aí sim a gente pode falar finalmente em sustentabilidade, e aí, obviamente, que governança está muito aliado, porque não tem como falar de sustentabilidade social sem ter critérios objetivos de organização de uma empresa, seja ela pública ou privada. Então, eu acho que o desafio é trazer todo mundo como corresponsável de um mundo e de um futuro melhor que a gente quer. Então, por isso que eu comentava na abertura desse painel, e já encerrando, da importância de debates como esse, em que a gente traz governo, entidade privada e sociedade para discutir um problema que não é só do país, é um problema nosso. Acho que, a meu ver, é isso. Muito obrigada, Nicole. E com isso a gente vai encerrando aqui a nossa mesa. Esse seu comentário foi muito feliz, porque realmente se tem uma coisa que é globalizada, é o problema. Esse problema é de todos nós, precisamos juntos encontrar soluções. Obrigada a todos, foi um prazer estar aqui com vocês.